Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar em instantes a nossa mensagem sobre permanecer firme na graça. O subtema hoje é adoração. Nós estamos hoje finalizando essa série Permanecer Firme na Graça e eu quero que nós possamos experimentar a vitória no dia de hoje. Vou colocar um louvor aqui, um louvor conhecido, uma versão que uma moça que chama Gesi Monteiro fez. Achei muito legal, vou colocar aqui para a gente adorar a Deus. Desconecte-se daquilo que está ao seu redor, coloca um fone de ouvido, adore a Deus comigo aqui, amém? Aleluia, tu és Rei dos Reis. Ele é Rei dos Reis e Senhor.
prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde tudo há amor. Meu prazer é viver. Aleluia. Ó Deus, nosso prazer é viver, Deus, adorando ao Senhor. Nosso prazer é estar na sua presença, Deus. Senhor, seja exaltado, Deus, nessa noite, seja engrandecido. Receba, Deus, receba a nossa adoração, receba o nosso coração, receba essa noite, Deus, receba essa igreja, receba a minha vida. Nós te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, em nome de Jesus. Boa noite. Nós estamos finalizando hoje a série Permanecer Firme na Graça. O tema de hoje é adoração. E de cara eu já quero te falar que se você pensou que adoração é música, você está parcialmente correto. Adoração pode ser expressada através de música, mas adoração não é um estilo que a gente vai lá na plataforma de streaming e fala: qual tipo de música que você quer? Ah, eu quero adoração. Não é essa adoração que nós vamos falar, tá bom? Então, se você veio com essa expectativa, você está parcialmente correto, mas nós falaremos sobre outras coisas. Inicialmente, eu quero falar que esse é um fechamento de uma série e o objetivo da gente estar estudando a permanecer firme na graça e os seus inúmeros subtemas, que você pode depois conferir no YouTube ou aqui mesmo no Instagram, é que a gente possa passar pelo tempo que Deus tem para nós, por esses marcos que Deus tem para nós, por essa temporada que nós estamos vivendo e chegar lá no fim dessa temporada com qualidade. A gente vai olhar para trás e vai dar testemunho de quem o Senhor é. Nós vamos olhar para trás e declarar a grandeza de Deus. E aí a gente consegue permanecer dessa forma se nós estivermos arraigados, firmes na graça. E aí agora nós vamos estudar esse subtema da adoração, que vai nos auxiliar a estar firme na graça. Amém? Então, queria antes de mais nada que você soubesse disso, que não é música. E em segundo lugar, eu queria te falar que a adoração, ela foi citada lá em Abraão, em Gênesis, quando Abraão chegaram 3 anjos para conversar com ele, e aí Abraão falou assim, ele adorou. Então é como começou pela primeira vez, né, a palavra adoração aí na história da Bíblia. Depois fala que Abraão estava com Isaac e aí ele deixou alguns serviçais ali e falou: eu e o menino subiremos ao monte e adoraremos. E é interessante porque se fosse uma música, você acha realmente que quando chegou 3 anjos, Abraão pegou o seu violãozinho e começou a fazer música para Deus? Possivelmente não, né? Então você acha também que ele subiu para adorar com o menino e começou a fazer musiquinha no violão? Não. Então, com certeza, a adoração está além da música, tá bom? Mas não deixa de ser uma verdade. Queria que a gente pudesse ir direto para o texto base aí dessa mensagem, é João capítulo 4, do verso 20 até o verso 24. Vou ler com vocês aqui. Nossos pais, contexto da história. Jesus estava atravessando a Samaria, e aí ele passou num lugar onde os discípulos, ele falou: vai lá, os discípulos, resolve os negócios que eu te pedi. E ele ficou e viu uma mulher num poço pegando água. Normalmente as mulheres iam em grupos, normalmente tinha um horário para ir, enfim. Essa mulher foi sozinha, e aí ela estava lá sozinha no poço e Jesus estava também, e eles começaram a conversar a respeito das águas. E aí Jesus fala: olha, me dá de beber. E como quem diz: eu tenho sede. Olha Jesus falando com você aí, ô irmão. Eu tenho sede. Amém? Qual que é a sede do Senhor? E aí ele falou: me dá de beber. E aí aquela mulher falou assim: poxa, não, tá aqui e tal. Como assim que você conversa comigo? A gente é diferente, de nação diferente, não se entende. E aí eles começam a discorrer a respeito dessa sede, até que Jesus fala que, não, eu vou te falar, se você souber de quem está te falando aqui, com quem você está conversando, eu vou te falar que você nunca mais vai tomar sede, eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter sede. E é legal que o ato de beber água é um ato passivo, né? Você recebe as águas, né? Assim como você recebe pela fé a presença do Senhor, assim também você recebe das águas de Deus, amém? No trono de Deus, em Apocalipse descreve que no trono há um rio, né? Um rio, e esse rio ele desce como um manancial sobre as nossas vidas, e a partir de nós, através do Espírito Santo, fluem águas, fluem rios de águas vivas. Esse é o contexto que está escrito. E só um parênteses aqui, já que a gente está falando disso, a terra que recebe a água, presta atenção nisso, gente, que legal. A terra, se for uma terra seca,
que acontece quando você começa a gotejar água ali? Essa água começa a entrar nessa terra e eles começam a formar. Então a natureza da terra é transformada, a natureza da água é transformada, e a natureza da água transforma a terra, e a partir daí aquela terra não é mais terra, ele se torna uma coisa diferente, um barro. Né? Mas então esse é só um parênteses. Essas águas, elas estão disponíveis para mim e para você, e eu e você queremos beber dessas águas. Então esse é o contexto da história aonde chegou no trecho que nós vamos ler, tá bom? E aí aqui em João 4, no versículo 20, no versículo 19 ela declara: mulher, Senhor, vejo que és profeta. E aí talvez seria melhor se ela tivesse visto os próprios pecados dela, mas ela viu que ele era profeta, glória a Deus por isso. Versículo 20: nossos pais adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E olha que interessante a resposta de Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E esse é o texto de hoje. Deus, essa é a sua palavra. Enche os nossos corações de expectativa aqui, revela a tua verdade no nosso íntimo. Queremos mais de ti, Deus, que nós sejamos terras secas, sedentas pelas suas águas, capazes de sermos transformados de terra seca em terra transformada, em barro moldável nas mãos do oleiro, Deus. Que nós sejamos terreno fértil, onde a sua semente será semeada e depois as águas do Espírito vêm regando para poder gerar vida no nosso íntimo, através da sua palavra, que é a fonte de vida para as nossas almas. Em nome de Jesus, prepara o nosso coração. Amém. Então, eu acho interessante que quando a gente olha sobre essa perspectiva, essa mulher, quando ela percebeu então que ela se tratava ali não de um homem comum, mas um homem de Deus, até então o Senhor não tinha falado que ele era o Messias, ele revela isso no versículo 26 para ela. A partir desse momento, ela vira e fala assim: peraí, eu tenho uma pergunta aqui para você. Já que você é um homem de Deus, me explica esse negócio de adoração. Parece, então, que havia uma confusão sobre esse tema, sobre esse termo, adoração, na época. E talvez muito se falasse sobre adoração e pouco se vivesse sobre adoração. E aí, essa confusão de conceito e de entendimentos, ela quer esclarecer com esse homem de Deus. Se você tivesse uma oportunidade de estar com um homem de Deus, hoje você é esse homem, essa mulher de Deus. Mas suponhamos na época, naquele contexto, em que o Espírito Santo não habitava livremente sobre todas as pessoas ainda. Ele habitava sobre rei, sobre profetas e sobre sacerdotes. Então imagine que você tivesse nesse contexto e tivesse a oportunidade de falar com Deus. O que você perguntaria? Várias pessoas na história perguntaram várias coisas. Essa mulher resolveu perguntar sobre adoração. E aí Jesus responde, né, de uma maneira muito interessante, né, que parece que a pergunta da mulher estava relacionada ao local de adoração. E aí eu te pergunto, qual que é o local na sua vida que você vai quebrar esse paradigma agora que você deve adorar? Ah, não é só na igreja. Ah, não é só quando eu estiver sozinho. Ah, não é só quando tiver uma música. É só se a música for boa. Qual o padrão? Qual o paradigma que você colocou? Qual sofisma, né? Qual fortaleza mental que você construiu, que agora vai ser desmoronada pelas águas do Espírito em nome de Jesus? Então, Jesus falou, creia, não tem mais a ver com um lugar. Não tem mais a ver com um lugar. Esse lugar, ele simplesmente é a presença de Deus agora. E a presença de Deus habita em nós, habita em mim e em você. Então não tem a ver com um lugar onde nós adoraremos. E esse é o primeiro conceito que nós temos que quebrar. Porque se tivesse exclusivamente restrito ao ambiente musical, você teria necessariamente que ter música. Mas não está. E aí a música, ela entra então, para finalizar esse paradigma musical ou não, ela entra como uma ferramenta. Uma ferramenta. Imagine que você está viajando de um lugar para o outro. Uma música pode mudar o clima dessa viagem. Sim. Assim como uma música pode atrapalhar o clima dessa viagem, dependendo do ritmo, dependendo de como você estiver. Então a música, ela nada mais é do que uma ferramenta, do que literalmente um instrumento que nós podemos usufruir para adorarmos a Deus. Tá bom? E aí é interessante que ele fala, vocês, samaritanos, vocês adoram o que não conhecem. Então olha que legal, Jesus relaciona
adorar com conhecer. Adorar tem a ver com conhecer. Então existe um pré-requisito para eu adorar em espírito e em verdade, como o texto nos revela, que é eu conhecer aquele que é o alvo da minha adoração. Então eu adorarei a Deus, porque eu conheço a Deus. Então eu não consigo adorar a quem eu não conheço. Eu posso estar num louvor onde as pessoas são maravilhosamente impactadas, onde acontece uma adoração de forma extremamente genuína, mas as pessoas podem simplesmente, algumas experimentarem de uma adoração genuína e outros não. Por quê? Por causa de uma adoração vazia. O que eu estou querendo dizer com isso? Rituais sem significado, sem sentido, simplesmente um cumprimento de tarefas. Não, irmão, não, irmã. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos na presença de Deus, adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao detentor das nossas vidas. E aí, adoração sem conhecer é como se você estivesse entregando uma oferta defeituosa para Deus. É como se você estivesse colocando uma oferta cega, uma oferta defeituosa. Não convém. Não é assim que se deve adorar. E aí Deus começa, Ele quer nos conhecer no sentido de nos deixar conhecer por Ele, porque Ele está à porta batendo. E a porta é aberta para o lado de dentro. Então eu do lado de dentro da casa abro a porta do meu coração. E aí a presença do Senhor, ela entra nessa área, ela entra nessa casa, ela entra nessa habitação. E aí então eu me torno um adorador em espírito. Ali o Espírito de Deus começa a fluir em mim. E aí começa a me revelar. Então Deus nos leva a conhecê-lo para que nós possamos adorá-lo. Porque nós adoramos ao que conhecemos. Pois a salvação vem dos judeus. E aí a gente tem que conferir, gente. Aquilo que está na palavra, existe muita música legal, mas vamos conferir na palavra, porque lá na frente fala que ela tem que ser em verdade. E a verdade está na Bíblia. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, ou o Pai procura adoradores tais quais estes. Quando a gente fala que vai adorar em espírito, eu entendo que nós estamos dizendo no nosso íntimo, com o nosso coração. Existem vários sentidos da palavra espírito. Eu entendo que aqui o Espírito Santo está querendo nos levar a uma adoração de todo o coração, com todo o nosso ser, na profundidade da nossa essência. Ou seja, nós queremos se achegar a Deus com o nosso coração rendido à obra, ao poder, ao mover de Deus, através desse Espírito de todo o coração, sem reservas. E aí, se você está participando de uma célula, nós temos estudado a respeito disso, e é de ver a santidade de Deus. À medida que a santidade de Deus aumenta, a percepção da santidade de Deus aumenta, a gente consegue adorá-lo de maneira ainda mais essencial, de maneira ainda mais... não é essencial a palavra, eu queria dizer especial. De maneira muito mais especial, porque a gente começa a declarar sobre Deus as verdades a respeito da qual a palavra já declarou. Então a gente começa a adorar em espírito ali, de todo o coração, declarando as verdades de Deus. Atender à expectativa de Deus, meus queridos. Porque Deus, Ele espera que nós adoremos dessa forma, em espírito e em verdade. Então, se nós estamos adorando de uma forma diferente, pode ser que a gente não esteja atendendo à expectativa de Deus. Pelo menos não com base neste versículo, não com base nesse estudo que nós estamos fazendo. E é interessante que Deus não procura adoração. Percebe? Adoração, Ele já tem a adoração perfeita dos anjos. Deus procura adoradores. E aí, sou eu e você. E eu quero que você fale, sou eu. Sou eu um adorador. Eu sou um adorador. Eu fui feito capaz, através da natureza transformada, de adorar a Deus. Então, se Ele procura esse estilo de adoração, deve ter havido algum engano. Porque a mulher aqui mesmo declarou que havia uma confusão nesse sentido, querendo esclarecer esse ponto com Jesus. Outra forma de ver esse mesmo versículo é tipo assim, o desejo do coração de Deus é que a gente faça assim. E eu quero atender as expectativas do Criador. Eu quero atender as expectativas do Senhor. Então, quando eu vou adorar a Deus? Sempre. Onde que eu vou adorar a Deus? Em qualquer lugar. Quem eu vou adorar? A Jesus. Como?
em espírito e em verdade. Perceba que sempre teve a ver com Jesus. Os sacrifícios apontavam para Cristo. O aroma agradável dos sacrifícios que eram feitos ali na forma de adoração no Antigo Testamento eram aromas agradáveis que subiam ao coração de Deus. Então Deus, é interessante que quando a gente entra em adoração, se existe um universo que está, o universo de anjos que está adorando a Ele, quando nós também o adoramos, nós entramos em unidade com estes anjos que estão declarando as grandezas de Deus e adorando ao Deus vivo. Então, ao adorar a Deus, nós nos conectamos com o universo espiritual. E aí nós podemos ser transformados. Porque as palavras de Deus, elas começam a penetrar na minha vida com mais significado. E é muito interessante, a gente vai falar isso aqui mais pra frente um pouquinho. Os adoradores, ele tem a motivação no coração. Ele tem a motivação em adorar a Deus com o seu entendimento, com o seu coração, com o seu testemunho, com a sua vida. Ele começa a adorar a Deus ali com todo o seu ser. E isso sobe para Deus, para que a gente não seja aquelas pessoas que honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele, mas que nós sejamos adoradores em espírito e em verdade. A adoração, então, ela nos une à presença de Deus que habita em nós. Glória a Deus por isso. Fala que ninguém conhece o interior de um homem, senão o espírito que nele habita. E também ninguém conhece os intentos, os propósitos de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, quando eu entro na unidade com o Espírito Santo através da adoração, esses intentos do meu íntimo, que nem eu mesmo na minha alma conheço, senão meu espírito, começam a ser revelados. Começa, a gente chama trazer à luz, né? Começa a trazer à luz esses intentos, esses propósitos, às vezes esses pecados, às vezes esses alinhamentos que Deus precisa fazer na minha e na sua vida. Então isso começa a borbulhar no nosso íntimo e de repente você vê Deus trabalhando em áreas na sua vida, batendo a porta e a gente com a possibilidade, dando essa liberdade, abrindo a porta pelo lado de dentro para que Ele entre e faça morada, para que Ele entre e mude a nossa natureza e transforme a nossa essência. Da mesma forma, Ele também, através do Espírito Santo, começa a trazer para nós as verdades do reino de Deus. E aí nós temos a oportunidade de confrontar aquilo que eu tenho, que só meu Espírito conhece no meu íntimo, com aquilo que o Senhor tem no seu íntimo, que o Espírito Santo trouxe e revelou para mim. E aí eu posso ter a possibilidade de confrontar e quebrantar essa minha vontade, esse meu desejo, esse meu íntimo, essa maneira como eu fui formado no meu interior para poder ser transformado pela palavra de Deus, para poder ser transformado após ter sido quebrantado, ser reconstruído como um vaso novo, um vaso de honra, um vaso que serve aos propósitos e desígnios do Altíssimo ao qual nós devemos adorar. E isso é um ambiente propício para a adoração. Perceba que quando eu estou lendo a Bíblia, isso aqui está produzindo verdade na minha vida. E eu começo com essa verdade, começo a ser transformado, e isso começa a ser confrontado na minha vida. E aí eu tenho a oportunidade de começar a adorar a Deus, declarando aquilo que ainda assim eu ainda não esteja vivendo, declarando aquilo que ainda que parece louco, eu começo a declarar. Exemplo, eu não experimentei a cura de uma doença, ainda. Mas eu falo, Senhor, Tu és o Deus que cura. Eu creio, porque a Sua palavra fala e é verdade, que não importa a circunstância que eu esteja vivendo, o Senhor é aquele que cura. O Senhor é o Deus que tomou sobre si na cruz toda a enfermidade. E toda dor o Senhor tomou sobre si. E ainda que eu não esteja experimentando na minha carne, eu experimento a adoração genuína, declarando que o Senhor é, apesar mesmo de não ter vivido essa experiência na minha vida pessoal, não faz o Senhor deixar de ser o Deus que cura. Sobre uma circunstância, se você está vivendo uma circunstância que não é favorável, que está tudo cooperando, parece que para te derrubar, você pega e fala, Deus, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o Senhor, minha vida está nas Tuas mãos, eu sei que estando nas Tuas mãos não tem lugar aonde eu preciso estar,
onde eu tenho a convicção de que eu serei cuidado, tratado. Então, não importa se essas circunstâncias estão tendendo contra mim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, por causa da sua fidelidade, porque o Senhor é fiel, por causa do seu caráter, eu sei que eu vou atravessar isso aqui com vida, eu sei que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, por causa do seu caráter, por causa da tua palavra, porque o Senhor é fiel, por causa do que o Senhor, de quem o Senhor é. Eu posso, ainda não experimentando isso, declarar que essas coisas cooperam para o meu bem, porque eu sou filho, porque eu sou amado, eu não sou rejeitado, eu não sou um filho bastardo. Não significa que eu não tenho para onde ir, significa que eu escolho a sua presença. Significa que mesmo em meio à tempestade, eu posso olhar e falar, essa circunstância pode ser transformada pelo Deus vivo, mas ainda que Ele não transforme, eu o adorarei. Ainda que não transforme, Ele é digno da minha adoração. Uma vez, eu vi um pregador famoso pregando sobre uma situação que ele viveu que eu achei maravilhosa. É o Bill Johnson, lá da Bethel. E ele pregou assim, ele falou que ele perdeu um parente querido, um pai, não sei o que era, ele perdeu esse parente e estava sentindo uma dor muito grande. E eu dei até esse testemunho na morte do meu avô. Quando ele perdeu esse parente querido, ele sentiu uma dor no seu coração muito forte, muito forte. Mas ele sabia, o pai dele, ele sabia que o pai dele estava salvo e tudo mais, mas ele sentiu uma dor muito forte no seu íntimo. E aí nesse momento, ele orando com Deus, ele teve um entendimento que o Espírito Santo revelou para ele. Eu queria, já que me edificou, te edificar com essa verdade também, que tem algumas formas de adoração que elas são possíveis aqui na terra. Na dor, ali, sem aquele ente querido, sem aquele pai que era significativo para a vida dele, importante para o ministério dele, importante para a formação dele, que ele amava e queria vivo. Sem aquele pai, ele pôde ter a oportunidade única de entregar aquela dor inteira que ele estava vivendo, toda aquela dor, ele colocar no altar da presença de Deus e falar aquelas verdades que estão lá em João 11. Fala, olha, ainda que ele viva, ainda que ele morra, essa dor, eu vou te adorar nessa dor aqui que eu estou sentindo, porque nos céus não haverá dor. Não haverá choro, lágrimas. Então, a única oportunidade que nós temos de adorar a Deus em determinadas circunstâncias é aqui na terra. Cada oportunidade da minha e da sua vida é uma oportunidade de declarar quem Deus é. Independente do que nós estamos vivendo, você pode estar com falta de paz, mas você vai falar que Deus, sim, Ele tem uma paz que excede todo o entendimento. Independente de você estar vivendo isso ou não. E talvez aqui, durante essa mensagem, ela seja uma simplificação, um resumo, um fechamento dessa série, porque sobre cada subtítulo, subtema dessa série de permanecer firme na graça, foi tratado um tópico. E talvez um tópico que você não esteja experimentando. Assim como na série anterior que nós falamos do fruto da Páscoa, as vitórias que Deus estabeleceu quando Ele morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Talvez você não esteja vivendo, mas ainda assim é momento de adorá-lo. E a partir do momento que eu adoro a Deus, declarando essas verdades de quem Ele é, adorando a Deus sem falar, não adorar esperando algo, adorar a Deus porque Ele é digno de ser adorado. Quando eu faço isso, eu começo a experimentar essa unidade com o Espírito Santo, porque isso é a verdade da palavra. A verdade não é a minha circunstância desfavorável, seja na dor, seja na doença, seja no que você quiser imaginar. A adoração, ela é baseada na verdade bíblica, naquilo que a palavra de Deus diz. Então eu faço calar toda voz da minha mente, toda confusão mental, eu faço calar todo tipo de desconforto interno, para que a voz de Deus ela seja o meu guia, para que o Senhor, nas tuas verdades declaradas na palavra, Ele me guie dentro do Espírito Santo, e aí através do Espírito Santo eu adoro a Ele ali, ó. Então eu tenho uma natureza transformada, com isso eu consigo ter comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, porque Ele habita em mim, Ele transformou a minha natureza. Então, nós como terra seca, sedenta, como costas que anseiam por águas, nós
declarando abertamente ali o nosso anseio pela presença de Deus, o Senhor vem com o seu poder, vem com o seu mover, vem com a sua manifestação. Por quê? Porque é como se quando a gente chegasse à presença dele, não é assim exatamente, mas imagine como se nós chegássemos na presença dele, ele tivesse assim: filho meu, amado meu, igreja minha, querido, querida, por que você demorou? Eu queria mais de você, eu quero mais unidade. Eu quero a gente transformando junto, eu quero você livre dessa situação, não só livre do pecado, mas transformado nessa história. Eu quero você com vitórias, eu quero você saindo daqui mais do que vencedor. Não seja esse derrotado, não fique nessa situação de fracasso, não fique nessa circunstância que te joga para longe daquilo que é a verdade que eu tenho para você. Então vamos juntos trabalhar, eu quero transformar, eu quero mais, eu quero derramar mais para você, eu quero mais para você. E aí nós, pegando o contexto que Jesus estava com a samaritana, nós, na nossa sede, a gente fala: eu quero beber dessas águas, eu quero beber dessas águas. E aí aquelas águas que saem do trono de Deus, elas se derramam pelo Espírito sobre mim, sobre você, e a gente começa a experimentar da abundância da água viva, da plenitude de Deus sobre nós, que não tem a ver com música, mas, de novo, pode ser uma ferramenta, um instrumento para adoração. Pessoalmente, eu gosto de começar o meu dia com um louvor. Ponho o fone de ouvido, acordo, faço meu café e coloco meu louvor. E começo a colocar... Eu tenho um playlist que me ajuda a prestar atenção nas verdades espirituais, a prestar atenção naquilo que a palavra diz. Presta atenção, gente, tem muita música que nós temos que colocar à luz da palavra, para ver se está alinhado, tá bom? Mas uma vez que esteja alinhado com os propósitos da palavra, dentro do contexto devido, faz uma confirmação se aquele texto é realmente aquilo que aquela música está declarando, porque tem muitos artistas talentosos por aí, tem muita gente boa, tem muito poeta de Deus aí fazendo músicas lindas com letras impactantes. Então pega aí essa ferramenta e te ajuda a poder mergulhar mais fundo na palavra. Isso não tem problema, porque é uma ferramenta que Deus está usando para a sua edificação e para a minha edificação. Então, o que eu tinha para falar hoje era isso. Eu quero que você decida adorar a Deus. Eu quero que você seja a oferta a Deus, que você oferte seu tempo a Deus, que você oferte o que você tem para Deus, para poder adorá-lo. O que significa então adoração em resumo, Guilherme? Em resumo, é esse aqui que está, ó. Vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, em resumo, eu quero que você possa ofertar a Deus um tempo de qualidade, declarando as verdades espirituais que Deus tem. Muitas vezes em culto a gente fala assim: adore a Deus. Aí a pessoa fica esperando uma condução. Não, irmão, não, irmã. Que você seja fruto desse manancial de águas vivas que flui do seu íntimo. Deixa o Senhor te lembrar a palavra dele. Declare a palavra dele a despeito das circunstâncias. Então eu quero te agradecer por esse tempo, quero te agradecer por esse estudo, quero te agradecer pela sua presença. O Senhor é Deus, Ele importa ser adorado. Eu te louvo, Deus, eu te adoro, Deus, em espírito e em verdade. E eu quero agora orar por você. Que você possa curvar sua cabeça. Deus, ajuda-nos a experimentar um fluir ainda mais profundo na sua presença, Deus. Que a adoração, Deus, que o Senhor tem para nós, Deus, essa adoração em espírito e em verdade, ela possa ser expressa e manifesta na nossa vida. Nós te amamos, nós te bendizemos, Deus, porque o Senhor é bom, tudo que o Senhor faz é bom. Oh Deus, o seu fruto, ele é um fruto que nós queremos experimentar e degustar, mas mesmo que a gente ainda não esteja vivendo na plenitude essas verdades, ainda assim, isso não muda quem o Senhor é. O Senhor é Deus imutável. Nos lembre na tua palavra quem o Senhor é. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Declaro que você seja abençoado nessa semana, que você possa experimentar uma adoração genuína na sua vida, que no domingo que vem para uma nova série, fazendo o fechamento aqui então dessa série, permanecer firme na graça. Senhor te abençoe, te dê toda a vitória em nome de Jesus.
Amém? Amém.